Bom dia, eu sou Thales Cardoso, estou gravando esse vídeo hoje, que é um vídeo especial, né? É um vídeo que traz uma mensagem de fé. Eu tenho gravado alguns vídeos para o YouTube, para as redes sociais, mas hoje eu tive o interesse, acordei, né? Acabei de acordar, graças a Deus por isso. Eu tive o interesse de postar esse vídeo, né? Acordei com esse desejo de postar esse vídeo, que ele traz uma mensagem da Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui aberta em Coríntios 15 e assim, nós estamos no mês de agosto e no mês passado, em, em julho, eu perdi a minha avó, né? A minha avó faleceu. E aquilo me trouxe uma dor, né? Eu não diria insuportável, porque eu estou de pé. Foi suportável, mas foi uma dor inexplicável, né? Foi um sofrimento assim que eu tive, mesmo que, sabe, de sentir que o meu coração ia parar, uma coisa, uma angústia. E diante do meu sofrimento, né? Eu parei e pensei que eu não teria que ficar sofrendo, porque eu não vou ter mais a minha avó. Eu comecei a agradecer a Deus pelos 38 anos que eu tive para passar ao lado dela. Todos os momentos, né, que nós passamos juntos e tudo aquilo que ela deixou de ensinamento, de lição para mim, lição de vida. 3 dias após a morte, né, de minha avó, eu me peguei em casa questionando muito a questão da morte. Eu perguntava se a morte era o fim, né? Se existia alguma coisa para além da morte, né? Se existia uma outra vida, uma outra dimensão, se existia mesmo a reencarnação, né? Então eu fiquei com muitas perguntas. E aí eu, por volta de 15 para meia-noite e tal, eu fui para, né, eu ia deitar para dormir e aí eu fui para a janela, minha janela da sala. E aí quando eu olhei para o céu, eu percebi que existia uma estrela, que era uma estrela diferente de todas as outras. É uma estrela que tinha um brilho, né? Eu lendo algumas coisas, né, pesquisando no Google, no YouTube e tal, eu vi que pode se tratar de Vênus, né, de um planeta. Lá traz algumas explicações que as estrelas piscam, o planeta fica com aquela luz acesa ali que não pisca. E é uma estrela diferente, né? Uma cor diferente, dourada. E aí eu sei que questionei, né? Falei, poxa, uma estrela diferente de todas as outras. Por que que esse brilho diferente de todas as outras? E aí eu, na hora, perguntei a Deus: Deus, será que o Senhor está me mostrando essa estrela? Né? A gente às vezes fantasia, né? Eu acho que principalmente quando a gente está diante da morte e tal. Eu perguntei, Deus, eu sempre assisti esses filmes onde as pessoas morrem, viram estrelas e tal. Será que o Senhor quer me usar essa estrela para falar alguma coisa sobre a morte? E eu comecei a questionar, né? Então me fale, por favor, Deus, me dê esse conforto, me traga uma mensagem. Eu quero
entender se tem alguma relação dessa estrela com a mensagem da ressurreição, da morte e tal. Existe alguma coisa além disso aqui? Tira essa minha angústia. E aí eu esperei, né, um sinal do céu, alguma coisa que viesse, um clarão, alguma coisa. Nada aconteceu. Eu virei e fui pro meu quarto para deitar. Chegando lá, eu peguei a Bíblia e no momento que eu abri a Bíblia, eu vou ler para vocês a mensagem que foi a primeira mensagem que eu bati a minha vista. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as premissas, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilação, todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, glorificando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Efeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, que tu semeias não é vivificado, se o primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a glória dos terrestres.
Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, essa é a mensagem que Deus ele me deu e é a mensagem que eu deixo para cada um de vocês. Bom dia.